tempo. Esse escultor silencioso molda o universo com suas mãos invisíveis, imprimindo em cada gesto e em cada ruína e em cada promessa do amanhã a marca do perene e do fugaz. Nas coisas e nos fatos, sentimos o pulsar das eras que se sucedem, onde a mudança incessante convive com a essência imutável do ser. E nesse compasso melancólico, o transcendente se funde ao humano e o efêmero se eterniza em vestígios de memória. Cada pedra, cada traço de luz, revela histórias de fé, esperanças, amores e despedidas, lembrando-nos de que a permanência e a impermanência dançam juntas em um balé de existências. Assim, convido você a mergulhar nessa jornada onde o universo se faz poema e cada instante é um convite ao mistério do infinito. Aqui, sob a sombra desse campanário, ao som desses sinos, muita coisa já aconteceu. E essa história, tecida por mãos invisíveis e corações pulsantes, foi e é eternizada na memória do lugar, revelando um encontro sublime entre o perene e o fugaz, entre o que é terreno e o que é celeste, entre tudo o que foi outrora e tudo o que é campestre. As primeiras formas, de percepção da religião, que a gente chama de manifestação religiosa, elas vieram efetivamente, dos rituais fúnebres. E a arqueologia hoje colabora muito para que nós possamos compreender culturalmente como as sociedades se organizaram. Mas isso está distante, da nossa realidade. Nós podemos observar essa organização social também sobre outros enfoques. Primeiro, uma organização que regula a vida das pessoas, tanto com normas, quanto com valores, como com princípios. Quando nós observamos as cidades do interior, cidades pequenas, nós já começamos a perceber que as cidades cresceram no entorno, muitas vezes, do espaço sagrado. E esse espaço sagrado, por uma questão de colonização aqui no Brasil, muitas vezes se efetiva a partir do cristianismo católico, com as igrejas, com devoção a santos. Então as cidades crescem no entorno desses espaços sagrados, se organiza urbanisticamente, no entorno dessas devoções, mas as devoções a esses santos cultuados evidenciavam inclusive ciclos litúrgicos que regiam a vida das pessoas, o calendário da vida das pessoas, festividades, quermesses, E essa presença da religião no espaço público também é evidenciada por aquilo que normaliza o cotidiano. No período colonial, a igreja e o Estado estavam juntos, que a gente chama de padroado. Isso é muito mais uma articulação da metrópole, de uso da organização da igreja para poder conseguir administrar esse território colonizado. É como se a igreja, como ela estava muito mais próxima aos nativos, ela teria muito mais condição de se organizar e isso era muito importante para a metrópole. Então, a associação do governo civil com o governo religioso acabou virando uma figura só, que a gente chama de padroado. O padroado não era outra coisa do que uma espécie de terceirização da missão religiosa que o Papa entregava para o rei de Portugal, de forma que o rei tinha direitos e deveres. Tinha o direito, por exemplo, de fundar uma paróquia, de fundar uma diocese, de indicar candidatos a bispos, párocos colados,
E tinha os deveres também, os deveres de construir igreja, seminários, hospitais, escolas, enfim, igreja e Estado estavam muito unidos. E isso vem até muito próximo de nós, vem até o fim do Império Brasileiro, que foi em 1889, com o advento do governo republicano. Aí então igreja e Estado se separam. O espaço é o mais custoso, né? Que é a construção da capela, da estrutura. Ela pode começar com um doador, sim. Um doador, geralmente é o que está doando patrimônio religioso, fundiário, e ele, juntando com os familiares, às vezes eles conseguem. Precisamos recordar como surgia uma capela naquele tempo. Os bispos tinham que dar uma licença para fazer uma capela. Ninguém podia fazer uma capela para ter um padre lá morando, batizando, casando, se não tivesse a licença do bispo. Para fazer uma capela, o bispo dar licença para fazer uma capela, exigia-se um patrimônio. Patrimônio podia ser em dinheiro ou em terreno. Normalmente era em terreno. Quase sempre era em doação de terrenos. Porque naquele tempo o povo os fazendeiros tinham muita terra. Então doar 50 alqueires, doar 100 alqueires de terra não era coisa difícil. Que é o patrimônio fundiário. Você entendeu? O que a gente fala de patrimônio fundiário é o patrimônio de bens fundiários, que seria de raiz. Eles até falam assim, patrimônio de raiz. E esse patrimônio, ele é religioso. No primeiro momento, é um patrimônio religioso. Quando ele vai se tornar civil, é quando ele vai se tornar vila. Aí é o patrimônio da condição civil, né? Aí eles incorporam esse patrimônio religioso. Então é uma espécie de dote, uma condição, e ver se aquilo vai prover o funcionamento do templo, da capela, ou depois uma futura igreja matriz, sei lá, né? Doava-se para quem? Não doava para o padre, doava para o nome do padroeiro. Para São Sebastião, Santo Antônio, no nosso caso de Campestre, foi doado para Nossa Senhora do Carmo, com escritura e tudo. E ali se construía a capela. A ideia era que esse patrimônio pudesse render, dar renda, e essa renda ser aplicada na igreja, para que a igreja, quando precisasse de uma reforma, por exemplo, tivesse um recurso para pagar os gastos da própria igreja, a conservação da igreja, o padre que ali trabalhava. O que precisa é ter uma renda constante. Então, há essa doação desse território, e aí, essa capela ela vai cobrar fórios e laudêmios dessa repartição. Ela vai repartir essas terras em volta e ela vai conceder na condição, né, conceder aos interessados na condição de ter uma anuidade, isso que seria fórios e laudêmios. E essa anuidade ela vai ser revertida para o funcionamento da capela, para as reformas necessárias, para os objetos litúrgicos, para a constância da lâmpada do Santíssimo, né? Porque você não pode a luz apagar. Então você tem que ter a doação de óleo, né? Para o Santíssimo, da vela, do lampadário. Então, isso tudo tem custo. Você tem que manter asseada os tecidos litúrgicos, né, de uso litúrgico, os sanguíneos, os corporais. Isso não é assim, deixa lá, deixa um tanto. Não, você tem que cuidar de tudo isso. Isso tudo tem custo. Tem que engomar, tem que lavar, tudo isso tem custo. Então, isso vale praticamente para todas as cidades brasileiras fundadas no período colonial e no período imperial. A situação vai só mudar um pouco quando começa a República Brasileira, que aí esse costume foi meio que deixando de lado aos poucos, não totalmente. Mas então assim nasceu o Campestre, assim nasceram as cidades em volta de Campestre, que surgiram no período mais antigo, em cima do terreno de um santo, que era dado para o padroeiro. Que o espaço sagrado ele se torna um marco referencial de deslocamentos humanos, né? Porque o movimento ele representa muitas vezes esse culto e essa devoção ao sagrado. Observe para você ver. Muitas vezes nas cidades e pequenas, né? Mais expressivo que às vezes até nas cidades de grande porte,
eles têm as devoções a santos regidos por rituais específicos, como procissões. As procissões representam esse movimento de culto ao sagrado, mas ele tem um ponto de deslocamento central, que geralmente é o espaço sagrado, a igreja, a matriz, a capela, né? A referência de onde, né, vai sair aquele movimento, aquela procissão de devoção entre a ida e a volta. À medida que no interior do estado de Minas foi diminuindo, as minas de ouro foram ficando mais escassas, eles procuraram outros lugares, onde descobriram ouro também. E assim Campestre vai surgir à beira de uma dessas picadas, que eles chamavam na época, no meio das matas, à beira desses caminhos primitivos, que foram trilhados pelos bandeirantes, que buscavam ouro, assim como em Ouro Fino, Cabo Verde. Campestre surge justamente como um pouso de caravanas às margens de uma estrada que foi aberta em 1762, de Ouro Fino a Cabo Verde. Então ali passava essa estrada. Existem mapas que mostram a presença de Campestre, assinalado nesses mapas, já no século XVIII. Até que em 1830 é inaugurada a primeira capela de Nossa Senhora do Carmo em Campestre. Mas é só a partir da década de 20 do século XIX que começa a intensificar a presença de habitantes em Campestre, que surge como um bairro rural, inicialmente pertencente a Cabo Verde, da paróquia de Cabo Verde. E quando uma capela passava a ter um padre morando, um cura morando, né? Em âmbito espanhol, o padre é chamado de cura, chamava-se de capela curada, porque tinha um padre morando ali. Ela já passava a ter uma certa independência. No caso, independência da paróquia de Cabo Verde, mas ainda não era uma paróquia. Mas no caso de Campestre foi tudo muito rápido, porque em 1830 foi inaugurada a capela. Em 1835 tivemos um padre morando, que é o Jeremias. E 5 anos depois, ela já foi elevada à paróquia. Ou seja, em 10 anos passou de capela a paróquia. E quando passava a ser uma paróquia, então aí tinha todo um território delimitado, que é mais ou menos o território que nós temos hoje, ainda em Campestre, um território coincide com o território do município. Então, o papel da igreja nesse primeiro momento foi um papel evangelizador, um papel educativo. Num segundo momento, ele assume um papel político, né, com interface desses domínios, efetivamente, não só de registros, mas de organizar uma vida social vinculada às questões políticas. Os padres passaram a desempenhar um papel fundamental na questão política desses municípios, né, e também na regência da vida das pessoas, né. Era definido muito por parte da igreja aquilo que efetivamente coordenava a vida das pessoas. Quando Portugal decide fazer uma lei mais detalhada sobre essa ocupação, eles vão fazer uma espécie de encontro de bispos de todo esse império, e vai ser em Salvador, na Bahia. Aí, no final, tipo um sínodo, né? No final do encontro, eles criam um documento muito completo, que é um dos mais importantes documentos da Igreja no Brasil e do Império Português, que é as legislações primeiras do arcebispado da Bahia. Isso em 1700, eu não estou lembrando mais ou menos, 1707, 1708. E aí depois ela vai ter várias revisões, mas são revisões mínimas, de tão impecável que era essa legislações primeiras do arcebispado da Bahia. Aí lá ele fala sobre isso, o mais importante para a fundação ou para a criação de uma capela curada. E essa condição, elas são elementos da paisagem, né? Então não é só a doação de um território, né, fundiário, a delimitação, essa é a primeira condição. A igreja não pode ter nada grudado nela, né? Então ela tem que ter ruas ou um espaço aberto em volta. E o espaço em frente dela tem que ser mais generoso, tem que ser muito mais aberto, porque ela tem que ter as saídas e a entrada das procissões. E esse espaço da frente, que é muito mais generoso, aberto, então ela não pode ter nenhuma edificação que cole nela.
E aí eles vão demarcar e vão deixar esse espaço generoso na frente da igreja que estava condicionado. E aí os sepultamentos eram feitos justamente nesse espaço generoso. E você tinha de deixar um espaço entre a igreja e mais um terreno à frente, entendeu? Então eles vão também ter uma vantagem muito grande, porque os cemitérios eram concentrados nesse território. Partida e o ponto de chegada, elas também são movimentos de encontro. As pessoas se encontram. As pessoas marcam de estar ali coletivamente. As pessoas se recordam de anos anteriores dessas procissões, quando acontecimentos também tornam-se significativos naquela experiência coletiva. Então, esse movimento, né, que é originário de um ponto de partida, vamos supor uma capela, uma igreja, ele permite significações atribuídas como memórias afetivas. Então é muito importante isso nessa vivência comunitária que muitas vezes é promovida pelo ambiente religioso que teve ali naquela capela, né, vamos dizer assim, o início de uma devoção, por exemplo. Então muitas vezes a religião ela permite essa organização social dentro de ciclos, tempos litúrgicos, né, normativas para a vida, valores, mas ela também permite que as pessoas se reorganizem no reconhecimento das diferenças e permite, portanto, nesse reconhecimento das diferenças, o respeito à diversidade. Então, a religião, além de organizar, ela também oportuniza as pessoas ou possibilita às pessoas reconhecerem que na diversidade é possível valorizar o que é próprio de cada uma delas, né? Esse território municipal que nós temos hoje em Campestre, que coincide com o território paroquial, foi o mesmo território que lá em 1835, 1840 foi definido quando nós tivemos um padre morando na cidade e tivemos uma emancipação religiosa. E como os Lunis eram devotos de Nossa Senhora do Carmo, então escolheram como padroeira da nossa paróquia Nossa Senhora do Carmo. Em Campestre, com certeza, né, Nossa Senhora do Carmo, que se torna referencial enquanto devoção daquele povo, né, estando no altar-mor da própria igreja, né, um símbolo de proteção, o que era comum atribuído a eles, e principalmente pelas confrarias, o uso do escapulário como devoção. Então, havia todo um movimento de sacralização daquele objeto religioso para uma proteção pessoal que se renova nesses ciclos litúrgicos das devoções. Tínhamos uma matriz antiga, que meio sem estilo, porque foi construída primeiro uma capelinha, que é o que já falamos, lá de 1830, depois ela foi sendo ampliada, mas sem muito critério arquitetônico, de maneira que nós não tínhamos uma matriz muito bonita. E quem diz isso são os testemunhos da época, escritos nos livros de Tombo, inclusive. Nós percebemos pelas fotos, temos as fotos da antiga matriz. Eu fui batizado na Igreja Velha. Inclusive eu tenho a foto da Igreja Velha. Nela eu fui batizado e me lembro perfeitamente de criança e nas missas de manhã. Eu lembro que era interessante, o soalho era um soalho de madeira, então eles fez a igreja e levantou um pouquinho assim, sendo coisa de madeira. E lembro das músicas, a missa era rezada em latim, e o padre ficava de costa para a plateia, entendeu? Mas a igreja é o pessoal de muita fé, então eles aprenderam até muitas frases em latim que tinha que falar durante a missa, né? Mas era assim. E quando o Arthur chega em Campestre, em 1936, essa igreja já estava muito decadente, era muito antiga, e os registros do livro do Tombo, o registro da paróquia, mostra que sempre os padres estavam fazendo algum melhoramento na igreja, tentando fazer alguma coisa.
E de modo que já existia também em Campestre, quando o padre Arthur chega, um projeto para fazer uma nova matriz. Desde 1922, 23, os padres falavam, e os bispos também, que era necessário fazer uma matriz nova em Campestre, porque a cidade estava crescendo e precisava ter um templo que correspondesse à beleza do lugar e à religiosidade do seu povo. Mas nenhum padre se arriscava muito, até porque os tempos também não eram tempos fáceis, muitas crises econômicas. Mas o padre Arthur, um homem de muita visão, chegou em Campestre e pouco depois já deu início à construção da nova matriz. Que a gente tinha vivido com o padre Arthur, que a nossa vida inteirinha nós vivemos em função do padre Arthur. Ele ensinava a gente a trabalhar, ele ensinava a gente a viver, a gente sofria, ele falava para minha mãe: Alice, é Deus que criou. Nossa família é uma família, gente, não tem jeito de falar da pobreza que era, mas Deus, ele falou, não, não precisa preocupar que Deus cria a tua família. Falava para minha mãe. Então, a gente foi ligado àquela igreja e à vida do padre. Minha mãe contava, ele foi uma pessoa importantíssima no cenário de Campestre. Nós temos, ele o construtor, né, o idealizador da nova matriz, do colégio. Então, esse homem que veio da Itália, que falava misturando um pouco o italiano com o português. Coronel José Custódio Dias de Araújo, o famoso Zeca da Pedra, que foi o braço direito com o Arthur, que ajudou muito. Mas muitas outras pessoas também colaboraram, fez muitas campanhas, muitas festas. Eu não via a base da igreja nova, mas o fim da igreja eu vi. O fim da igreja, de terminar a igreja, os acabamentos finais, que ela foi inaugurada em 42, né? 42, né? Eu lembro do assentamento do ladrilho, eu lembro aonde é o púlpito, que eles falam, parece com uma flor segurando ele, eu lembro do pedreiro fazendo aquilo ali. E a igreja pôde ser inaugurada no dia 25 de janeiro de 1942, a nossa atual Igreja Matriz. A inauguração foi uma grande festa na época, né? Foi uma festa emocionante, né? O bispo, naquele tempo, Campestre tinha banda de música, né? E a festividade, foguete, festa. Então, tudo que era pessoa importante está aqui. Aqui eu lembro de ver o cardápio do armário. Ah, está aqui o cardápio. Olha para você ver coisa interessante. Creme de aspargo, pescada ao forno com molho holandês, né? Pernil de porco, peru recheado, a brasileira, arroz de forno, cenoura. Eu acho até gozado. Olha a sobremesa, o nome da sobremesa. Gâteau Suprême Dom Hugo. Você quer saber se os bispos eram importantes? O nome, eles criaram uma sobremesa aqui com o nome do bispo. Chateau Suprême, acho que tem até o francês, Chateau Suprême Dom Hugo, né? Doces, frutas e café. Então, isso aqui, uma pessoa de 80 anos igual eu, que morou aqui em Campestre, eu não saio procurando, mas que vê uma coisa dessa aqui, morre de saudade. Morre de saudade, porque isso aqui, né? O Ambrógio, nossa senhora. Miguel Ascal, é pai do Hugo Ascal, Orlando de Almeida, Maria Capobianco Flores, Maria Vilhena. Aqui está escrito aqui, ó. Banquete oferecido ao excelentíssimo reverendíssimo bispo diocesano Dom Hugo Bressan pelas classes conservadoras de Campestre. Foi inaugurada no dia 25 de janeiro de 1942, a nossa atual Igreja Matriz.
A característica da igreja de Torre Única é muito forte aqui na região, principalmente no século XX, né? Na década de 20 até a década de 50. Aí já muda os estilos da igreja. E porque essas igrejas elas são construídas por imigrantes italianos, espanhóis também, tem alguns construtores, mas principalmente os italianos, da tradição italiana. E essas pinturas também, esses revestimentos, essas pinturas decorativas também, sempre com cenas bíblicas, ou se não ligadas ao santo, dedicado, né? Como se fosse um catecismo, né? Dentro da igreja. Essa igreja que foi resultado do trabalho de um grande arquiteto chamado Mario Romanelli. Foi ele que projetou a nossa igreja matriz. Ela tem muita semelhança, a nossa igreja matriz, com a igreja matriz da cidade de Santo Tomás de Aquino, embora o arquiteto de Santo Tomás de Aquino é um outro. É porque o Cônego Arthur veio de Santo Tomás de Aquino para Campestre. Então, provavelmente, a igreja de Santo Tomás de Aquino foi tomada assim, mais ou menos, como modelo para o Cônego Arthur decidir com o Mario Romanelli a planta da igreja de Campestre. Quatro anos depois, um grande benfeitor lá do sul de Minas, Oswaldo Costa, ele fez uma doação grande para que pudesse fazer as pinturas do interior da nossa matriz. E aí o Cônego Arthur foi atrás de um grande pintor chamado Alberto Ferrante, que pintou muitas igrejas na região do sul de Minas, de São Paulo. Ele era natural de Franca, italiano ou filho de italiano. Alberto Ferrante, tinha também o Agostinho Ferrante, que era seu primo, que também pintava a igreja. E ela foi muito bem feita, muito bem cuidada, uma linguagem assim integradora, muito graciosa mesmo, né? Como fosse um relicário. Ela me lembra sempre um relicário, porque ela não é tão grande, ela tem um formato muito, muito delicado, né? Talvez ligado também à Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora do Carmo tem um sentido muito gracioso. Essa frequência de pinturas internas, decorativas, né, é comum em toda a região, né, era comum em toda a região, seja na região de São Paulo, né, artistas de nacionalidade italiana, ou se não descendentes, como fosse uma tradição mesmo de família. E Campestre era sempre muito simbólica, porque as outras igrejas frequentemente foram refeitas, destruídas. Parece que, não sei se foi um ano depois que inaugurou a igreja, que foi feita a pintura. A pintura também foi uma coisa emocionante. A pintura, no quadro lá do fundo, tem segurando um neném. Esse neném é Jesus. Como é que o pintor desenhou ele? Ele trouxe o Chiquinho do Chico do Jorge, era um menininho pequeno com os cabelos bonitos. Ele colocou o menino e desenhou. Isso aí ninguém sabe, a gente desenhou uma pessoa da cidade, de família importante daqueles tempos. Era o Chiquinho do Chico do Jorge. Foi o modelo que ele usou para fazer essa pintura. Pinturas belíssimas do Alberto Ferrante, realizadas lá em 44 até 46, 1944 a 46, são manifestações artísticas que elevam o nosso espírito, de forma que olhar para a nossa igreja de Campestre nos faz pensar logo na eternidade, nos faz pensar em Deus, enfim, uma construção feita para elevar o espírito das pessoas. Ao contrário de muitas construções que não provocam nada na gente, né? Hoje, mas com todo respeito às construções modernas, mas eu penso que é uma coisa incomparável que nós temos em Campestre. Então ela tem toda uma graça. Eu sinto assim até que talvez é associado ao nome, né? Ao Campestre. Eu sempre associava ela com o nome Campestre da cidade, né? Então, como se fosse um grande jardim.
e ela fosse a flor mais preciosa desse grande jardim, né? Tanto que o piso mesmo eles criaram todo cheio de flor no seu envoltório, né? E aí é como se estivesse associando também um dos títulos de Nossa Senhora, né? Da rosa mística, a rosa, ou a cor rosa também muito presente nas pinturas, né? Nossa igreja é muito bem pintada, com aqueles quadros muito chamativos, e isso, cada hora que a gente olha o quadro, a gente tira a mensagem daquele evangelho, daquela passagem que tem. Então, eu acho que vale muito a pena. Já vi pessoas me cobrando de falar assim, nossa, fico olhando só as pinturas, só para o físico lá da igreja, mas não é isso. Eu acho que no momento que a gente adentra a igreja, esses quadros trazem uma espiritualidade para a gente tem que aproveitar. Então, se eu não estou ouvindo, se eu entro lá na igreja e não estou ouvindo uma pregação, não estou participando do momento, aqueles quadros ali fortalecem a gente tira as mensagens necessárias para a vida da gente. Nós temos uma igreja maravilhosamente pintada, com uma arquitetura também esplendorosa. E tudo isso faz parte, eu acho que ajuda no momento em que a gente está idealizando uma cena, um ritual, um momento. A beleza das pinturas, as próprias imagens, a própria imagem da Senhora do Carmo, ela é uma imagem que ela transcende ao fato de ser apenas uma imagem. Ela parece muito viva. Os seus olhos, a sua postura, aquele menino e aquela pintura sobre o altar, tudo aquilo inspira e emociona. A emoção está muito ligada, eu acho que a convicção, a reflexão, a contrição até. A gente sente, por exemplo, às vezes assim, muito tocada por aquele momento em que a gente está vivendo. Porque nossa matriz é considerada uma das mais belas, né, da região, né, e ela é elogiada, né, pelos próprios padres que vêm de todo lugar fizerem missas aqui. Ela parece um monumento. Tem turistas, né, tem pessoas que vêm passear em Campestre, vão à igreja e fotografam, né, por achar as pinturas de muita arte, qualidade e beleza, né? O espaço sagrado, enquanto construção, ele pode influenciar a introspecção, né? O espaço sagrado, quando ele tem uma iconografia de imagens que vai remeter a passagens bíblicas, que vai remeter às experiências, também podem, né, influenciar a visão que as pessoas têm em relação àqueles fatos. Principalmente quando essas imagens, né, muitas vezes foram traduzidas a partir da forma com que os europeus compreendiam isso. Então há uma história da iconografia religiosa sagrada na interferência da relação das pessoas que frequentam aquele ambiente. Então, essa relação que nós temos com a iconografia, com a representação, ela também está ligada à nossa compreensão de mundo. Quando você adentra a igreja campestre, que é muito bonita por sinal, você vê uma representação das pinturas que retrata uma visão europeia sobre as passagens bíblicas. Ela faz um circuito de introspecção desses elementos religiosos. Mas, né, se você chega em outros espaços, né, você se depara também com essas imagens representativas daquele ambiente. Então, se você tem uma forte influência em Campestre de imigrantes italianos, que tem uma visão, né, efetivamente em relação a esses traços religiosos, de um contexto europeu, de um contexto italiano, e você tem a representação disso nesse ambiente em Campestre, você tem um marco cultural que representa a formação da própria cidade. Então, Campestre é eternamente devedor ao cônego Arthur, por todos os benefícios que deixou em Campestre, outras coisas que fez também, como a primeira casa paroquial foi ele que fez, colégio, que tem o nome dele até hoje. E era médico também, ajudou muito para que Campestre tivesse uma santa casa, um hospital. De modo que é um dos maiores benfeitores que nós temos é o cônego Arthur Occhiuso, que o seu nome está perpetuado lá, né, no colégio, que eu já falei, mas também numa rua que tem o seu nome.
Mas certamente a maior obra do Cônego Arthur em Campestre e na Diocese de Guaxupé, porque ele trabalhou em várias outras paróquias também. Trabalhou em São Sebastião do Paraíso, trabalhou em Castro, trabalhou em São Tomás de Aquino. E a maior obra dele na Diocese e na nossa cidade é a nossa belíssima Igreja Matriz de Nossa Senhora do Carmo, no coração da nossa cidade. E ele deixou muita saudade. Campestre deve ao Cônego Arthur, nossa, uma herança cultural e religiosa monumental. O último batizado, o Padre Arthur, que foi o grande construtor da igreja, do colégio, o último batizado que ele fez foi o meu, antes dele voltar para a Itália. A vida religiosa sempre foi muito florescente, muito forte, muito marcada por festas. Nosso povo é muito festivo, né? Muito festeiro, gosta muito de festa. E existiam muitas festas, já começava no mês de janeiro com a festa de São Sebastião, que mesmo não sendo São Sebastião padroeiro da nossa terra, Campestre sempre tem muita devoção a São Sebastião. Não só Campestre, todo o sul de Minas, e podemos dizer quase que o Brasil inteiro. Mês de janeiro, dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião. São Sebastião é padroeiro dos rebanhos, então a gente pode imaginar como tinha muita fazenda, o povo era muito devoto de São Sebastião. Então essa é a primeira grande festa que reunia muita gente. E naturalmente nessas festas também se faziam os leilões, antigamente se usava muitos leilões, e com esses leilões se podia arrecadar alguma verba que depois podia ajudar nessas construções, na manutenção da igreja, embelezamento da igreja, assim por diante. E depois vinham as outras festas, né? Semana Santa, as festas juninas, e Nossa Senhora do Carmo, que é comemorada sempre no mês de junho. No caso de Campestre também se comemorava a festa de Nossa Senhora do Rosário, no mês de outubro, dia 7 de outubro, de Nossa Senhora do Rosário. Nós tínhamos em Campestre, até 1914, mais ou menos, tínhamos uma capela de Nossa Senhora do Rosário, no fundo da praça, Delfim Moreira, voltada para a matriz, como era costume em muitas cidades. Tinha a matriz de um lado e a Nossa Senhora do Rosário do outro. Essa capela foi demolida, festas de Nossa Senhora do Rosário, e depois as festas mais no final do ano, natalinas, e assim fechava o ciclo, né, do ciclo litúrgico e também de tantas festividades populares, como as folias de reis e tantas outras manifestações culturais do nosso povo, muitas das quais já não temos mais, como congada. Existe registro que Campestre tinha congada antigamente, hoje já não temos mais. Era uma vida religiosa marcada por muitas celebrações, de forma que o povo participava bastante. E a igreja, uma das coisas que concentrava a comunidade na igreja, eram as festas. Festa de São Sebastião e de Nossa Senhora do Carmo. Então, reunia a comunidade inteira, inclusive o pessoal da roça. Vinha para as festas. Então, tinha leilão de gado. É gozado, né? Então, os fazendeiros davam muito bezerro para uma festa linda, com mesas de doce, quitandas, bolos, biscoitos, bolachinhas. Tinha o famoso café com leite, tinha o Toddy, né? Café com chocolate. Muito lindo, e as mesas eram colocadas no pátio da matriz. A festa de Nossa Senhora do Carmo, nossa, era uma festona. Antigamente, né, tinha os leilões, a paróquia arrecadava fundos para ajudar a manter a igreja, tinha os leilões, tinha as novenas. Era muito bonito, o pessoal empenhava em trabalhar mesmo, as famílias, né? Tinha banda de música, meu pai tinha, eu fui bombeira na banda de música do papai, faltava uma pessoa para tocar, lá ia eu bater o bumbo na banda, e era muita alegria, eram momentos de muita alegria para a comunidade, sabe? Além da oração, né, trazia muita alegria para as pessoas, para o povo, né? Todo mundo esperava o dia de Nossa Senhora do Carmo, né? Te emociona. Eu fico emocionada todas as vezes, como emocionada.
quando eu participo dessas manifestações, desses eventos, eu me emociono com isso. E de pensar que muitas vezes aquele estandarte que está ali, que foi idealizado por alguém, a música da comunidade que foi feita por alguém, as pessoas que se colocam a serviço, né, nessa liturgia muitas vezes, né, é impressionante. A Igreja Matriz de Campestre sempre foi para mim, desde criança, um encantamento. Eu ia com meus pais, com a minha tia Lina, que era a filha de Maria, então eu ia muito à igreja. Era tudo em latim no começo. Eu ficava olhando para as figuras, que eu achava muito lindas. E eu sentava junto com meu pai e a gente ficava ouvindo as pessoas responderem. Então, as lembranças que eu tenho da minha infância. A gente não entendia muito, mas achava bonito, né? A gente aprendeu cantos em latim, né? A gente podia frequentar o coral. Uma coisa bonita era o som do órgão, né? Que era ao vivo tocado. Inclusive eu tinha uma tia Luísa Junqueira, que tocava órgão. Depois a minha madrinha Yolanda também, que tocava esse órgão. Esse mesmo órgão foi doado por o meu bisavô. Era muito bonito, era muito gostoso, era assim meio mágico até a gente se organizar para ir às missas aos dias de domingo, que era o único dia que a gente saía, né? Eu participava do coro. Em datas especiais a gente ensaiava, cantava os salmos. Sempre participei do coral da igreja. Na época das irmãs. Glória in excelsis Deo. Espiritualidade, parece que o pessoal era mais, eu acho que mais profundo, sei lá, um sentimento. Não é aquela coisa, não, era uma coisa bem interna mesmo. Tocava mesmo as pessoas, mais respeito. Você está falando aí do véu, as pessoas usavam o véu. Eu lembro que o padre celebrava de costa da comunidade, né? Então, meu pai e minha mãe tinha um lugar que sentava. Então, a gente lembra até disso, do lugar que eles sentavam, né? E as pessoas tinham lugar. Tinha lugar, cada um você sabia onde é que estava, o São João aqui e tal, ia na igreja, era uma comunidade que todo mundo conhecia, né? A comunidade inteira estava na igreja. Do lado direito, as filhas de Maria, de vestido branco e uma fita azul, né? Do lado esquerdo, tinha eu esqueci o nome, Sagrado Coração, acho que é isso. Apostolado do Coração. Sagrado Coração. Então, era as mulheres casadas. A igreja faz parte do passado de qualquer pessoa. Não tem jeito de não estar ligado à igreja, né? Na construção, as pessoas. O número de pessoas que participavam das atividades da Semana Santa era muito maior, né? E assim, a cidade enchia e as procissões eram imensas, demoradas, longas, dava volta na cidade inteira. Aquela famosa procissão do enterro, né, das velas, tinha encenações muito bonitas, né, com cantos e tal. A procissão sempre foi uma coisa importante na cidade, né? Eles puseram um apelido na cidade de Viro Santo, né? Naquele tempo era uma rua só, subia, quando chegava lá em cima, virava e voltava. Então era o Viro Santo. São coisas da própria igreja, né? Um momento que marcou muito, eu fazia as caminhadas da penitência, na Semana das Dores. Saímos de madrugada, 5h30 da manhã, e a cruz ia à frente da procissão. Quando cheguei em uma praça, pessoas humildes que moravam nos arredores, hora que viram a cruz, ajoelharam no chão e puseram as mãos postas, em homenagem àquela cruz. Esse momento foi no momento em que todos pararam, silenciou a procissão e sentiu aquela presença. Então eu acho que a Semana Santa era assim, muito tocante. Para mim, eu imagino que para todas as pessoas, tocava muito, muito profundo o coração de todo mundo.
No dia da primeira comunhão, no meu tempo, a gente tinha missa às 7 horas da manhã. Após que a gente jejuava para ir, né? E no dia da primeira comunhão, após a primeira comunhão, tinha uma mesa de café para nós, mas aquilo era foi uma delícia, porque a gente só participava se a gente no dia da primeira comunhão da gente. Tinha um chocolate que é inesquecível. Isso é inesquecível, isso tinha mesmo. Antigamente a gente entendia e aprendia que somente o celebrante, somente o sacerdote podia tocar na hóstia sagrada. A gente comungava, ele colocava a sagrada hóstia dentro da nossa boca, na nossa língua, porque a gente não podia tocar o corpo sagrado. As primeiras comunhões da minha época eram muito bem organizadas pela Dona Palmeira, foi na época do Padre João Fiamém. Era um padre muito sério, sistemático, fechado, mas a irmã dele, Dona Palmeira, que era catequista, que nos preparava para as primeiras comunhões, era assim uma ternura, né? Dando uns ensinamentos e preparando o dia da primeira comunhão, que era um dia festivo para a cidade toda. As procissões de Corpus Christi também eu fiz muita parte. Então a gente queria sempre que os nossos tapetes fossem os mais bonitos. Então a gente tinha pessoas na escola que tinha aquele dom de traçar os desenhos para a gente terminar, né, completar. A Sheila fazia isso, a professora Elizabeth Salomão. Então era assim um momento muito importante. E aqueles cantos, né, do Corpus Christi, aqueles momentos em que parava, aquelas reflexões, é uma coisa assim muito tocante, muito importante. Fizemos tapetes lindos, as irmãs, e a gente sempre trabalhei, sempre, desde que eu me conheço por gente. Corpus Christi, trabalhei junto com os alunos, na igreja, junto com os alunos, incentivando, para eles verem aquele momento, o dia do corpo de Deus, ele vai passar no tapete, vamos homenagear, vamos prestar nossa... Então, sempre trabalhei, a vida inteira. Coroação também. Nossa, como eram bonitas essas coroações. Nós lá em casa, eu sempre com a Denise, a gente coroava, sempre tinha as coroações. E eu lembro que a minha mãe mandou fazer em alfenas asas de anjo para nós, com pena de garça. Mas as nossas asas eram bonitas demais. Eram muito bonitas nossas asinhas lá. A gente tinha camisola, a roupa direitinho. E a gente gostava de participar dessas coisas. Tudo voltado para os ritos, né? E bem assim, tradicionais mesmo, né? Eu me lembro de anjos assim, branquinho com uma capinha azul, não é isso? Uma capinha azul e as asas, né? Aquilo era lindo, né? Asas. Eu nunca fui anjo, não. Acho que não nasci para ser anjo. Eu nunca fui anjo, não. Mas eu ia para ver os anjinhos. Era muito bonito.
O Padre Luz é o seguinte, foi uma pessoa que veio depois do Padre Arthur. Sei que ele veio, ele revolucionou a igreja, ele era bom de oratória, então ele, entendeu? Ele vivia muito na comunidade. E ele era muito, muito inteligente, a sua oratória era muito brilhante. Até a gente que era criança conseguia se encantar com o que ele dizia. Mas é do Padre João Fiamento para frente. Uhum. Pela ordem dele, ele era muito severo, gostava das coisas muito certas. Dona Palmira, a irmã dele, cuidava da criançada, né? E a gente não lembra muito, mas a criançada. Eu ajudava, eu auxiliava na igreja, eu ajudava a limpeza dos altares com a Dona Palmira. Então, cada imagem, eu passava o pano e orava. Cada imagem que eu subia nos altares para fazer a limpeza, eu a colaborava muito. Depois veio o Padre João Milani, eu também colaborei com ele. Então a gente conversava muito, ele era um homem muito, muito inteligente, e tinha uma fé muito fervorosa. Depois nós recebemos, depois de um período, né, em que eu falo que o rebanho ficou abandonado por uns tempos, chegou o Padre Reis, jovem, né, cheio de entusiasmo. Chegou em Campestre em fevereiro de 1978. Veio da região do ABC paulista. Ele era pároco na paróquia Santa Rita, lá em São Paulo, lá em Santo André, quando veio para Campestre. E quantos anos ele ficou aqui, e a nossa convivência ficou assim bem próxima. Mas marcou muito a paróquia de Campestre, foi o pároco que mais trabalhou em Campestre. Ao longo dessa história tão longa de Campestre, foi o padre que mais, 180 anos de paróquia Campestre, 185 já, e ele foi o padre que mais trabalhou na nossa cidade, assim, mais tempo, porque permaneceu por 35 anos à frente da paróquia de Campestre. Monsenhor Reis, nesses anos todos, ele foi aquele pastor de verdade, aquele que conhece as suas ovelhas e pode chamá-las pelo nome. Ele continua muito presente ainda, né, no nosso coração, na nossa admiração, por tudo isso que ele representa na nossa paróquia. Olha, o Padre Reis é realmente um marco na história de Campestre. Que ele descanse em paz e que as sementes que ele semeou possam dar bons frutos para o reino de Deus. E tudo acontece em torno da igreja. Sua torre alta, muito bonita, é vista de quase todos os ângulos da cidade. Que é como uma seta apontar ao infinito, a razão última do ser humano, o fim último da humanidade, que é Deus. E então a igreja, com a sua torre, né, vertical, elevada para o céu, ela marca, né,
como que um ponto para onde todas as coisas convergem. Então, que nós possamos, ao ver a Torre da Matriz de Campestre, lembrar do céu, do nosso destino, e viver semeando a paz, o amor, a justiça e a solidariedade. A este documentário quis chamar Sob a Sombra do Campanário, isto é, perto da torre. As torres, como sabemos, são elementos não só de templos, mas de fortalezas. Seja, pois, essa torre alta de nossa matriz um sinal de união, mas também de resistência, permanência, insistência, que, para os que têm fé, ajude-os a lembrar-se de Deus. Mas, aos que não a têm, ajude-os a lembrar-se dos seus. Seja uma torre de vigia, da qual se possam observar os inimigos, seja uma torre, como sempre foi, cujo dobrar dos sinos sirva ao nosso luto, à nossa luta, à nossa glória, à nossa história. Eis então o epílogo de tudo isso que falamos e vivemos, vemos e ouvimos. Isso não é tudo, mas é legitimamente nosso. Campestrense, mineiro, brasileiro. Assim seja, nessa terra de Santa Cruz. É Broadby e o gosto de um bom café. Pátria é cheiro e colo de mãe. É roseira branca que a avó semeou no jardim. Seu mundo é grande demais. Sou carro de boi, sou paixão.